só, fiz trocar de lugar com a professora Casey. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Kátia Xavier. Juntos iremos aprender hoje um pouquinho sobre gráficos e tabelas. A gente já vai revisar, né, esse conteúdo, porque a gente já falou sobre isso aqui. Gráfico simples, tabela simples, tabela de dupla entrada. Vocês estão lembrados desse conteúdo? Como é? O que é que caracteriza uma tabela simples, uma tabela de dupla entrada? Então vamos rever um pouquinho. E na aula de hoje tem um jogo super legal para vocês participarem junto comigo e com a professora Casey, que já se encontra ali no chat. Seja muito bem-vinda, professora Casey. Obrigada, professora Kátia. E aí, estudantes, estou aqui, olha, só esperando a participação de vocês, hein? Vamos lá? Temos também a participação de Mel aqui no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. E vamos aos recadinhos diários. Quem aí não assiste nossas aulas está perdendo muita coisa. Preste atenção. Nossas aulas são transmitidas ao vivo todos os dias pela TV Nova Nordeste, canal 22.2. E todos os dias, às 18 horas, esta mesma aula é reprisada. Então, você não tem como perder. E sempre que quiser estudar, qualquer dia e horário que você quiser assistir, tem o canal do Educa Recife lá no YouTube para você acessar. Todas as nossas aulas estão lá para vocês acompanharem. Então, fica aí ligadinhos e atentos a isso, tá? O que vamos explorar hoje? Iremos trabalhar sobre probabilidade e estatística, né, com o conteúdo de gráficos e tabelas. Então, vamos lá. Todo mundo já se organizou? Quem aí está chegando, vai procurando um espaço, um ambiente, né, silencioso e aconchegante, para você acompanhar a nossa aula até o final. Vamos relembrar. O que é uma tabela de dupla entrada? Lembra que na tabela de dupla entrada, ela tem mais do que duas colunas. E a gente faz a leitura fazendo o encontro da linha, né, do horizontal com o vertical, linha e coluna. Então, toda tabela, ela tem um título para dizer o que está se referindo àquela pesquisa, àquela informação. Tem a fonte. Você consegue identificar nessa tabela que eu trouxe para vocês? Está falando sobre os livros mais lidos em 2021, alguns gêneros de livro. Então, nessa tabela aqui, eu tenho 3 variáveis, 3 gêneros de livro, romance, suspense e terror, e tenho aqui, ó, 3 colunas mostrando os participantes dessa pesquisa, que são adolescentes, adultos e idosos. E em cada coluna eu tenho a quantidade de participantes, né, dos entrevistados aí na pesquisa. Como é que a gente faz a leitura dessa tabela? Vocês estão lembrados? Se eu perguntar, por exemplo, quantos adultos gostam de romance? Eu preciso ir para a linha de romance e procurar aqui o adulto. Então, é o encontro, ó, a resposta é o encontro da linha com a coluna. Por isso que a gente chama tabela de dupla entrada. Você vai relacionar linha com coluna. Lembra disso, tá? Que vocês vão precisar para responder o joguinho que já já eu vou trazer aqui para vocês. E uma tabela simples. Será que a gente faz dessa mesma forma a leitura? Mais uma vez, a tabela também tem um título, essa daí está trazendo o tempo de vida em média dos mamíferos. Essa fonte, né, esses dados foram retirados lá da revista, lá da matéria Toda Biologia, que foi feita uma pesquisa e eles chegaram aí a esses dados. Como é que a gente faz a leitura da tabela simples? Como eu só tenho 2 colunas, 2 variáveis, né, os mamíferos, e o tempo de vida de cada uma, eu só faço a leitura olhando apenas a linha. Então, se eu disser assim, qual o tempo de vida do gato? É só você procurar o gato e acompanhar, ó, na linha que você vai verificar que são aqui 15 anos. Então, a tabela simples, a gente faz a leitura dessa forma, apenas olhando a linha.
E ela tem aí 2 colunas, ok? Lembrados? Vamos agora para o gráfico. O que é que o gráfico traz aí para a gente fazer a leitura? Esse gráfico de barra, ele tem uma legenda, porque cada cor dessa no gráfico identifica aí o quadro de medalha, né? Já que esse gráfico está falando das medalhas, cada cor está se referindo a uma medalha, ouro, prata e bronze. Ouro está referindo ali a cor amarela, prata a cor cinza e bronze a cor laranja. Então, sabendo dessa legenda, a gente consegue fazer a leitura do gráfico. E o que esse gráfico está tratando? É o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos que aconteceu lá em 2019. Então, eu tenho aqui, ó, os 3 países, os 3 primeiros colocados. Se você olhar aqui na linha, tem Estados Unidos, Brasil e México. E cada país desse tem a quantidade de medalhas que ganharam durante os Jogos. Então, fica fácil responder porque tem a legenda. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, nesse gráfico aí dos Jogos, qual país que recebeu mais medalhas de ouro? Você consegue me dar essa resposta olhando para o gráfico? Qual país que recebeu mais medalhas de ouro? Se tem lá na legenda que a cor amarela representa o ouro, eu vou procurar qual é a barrinha maior. Qual a barrinha maior aí na cor amarela? Vamos aqui, ó. Eu vou olhar que o México tem uma barrinha bem pequenininha. O Brasil está maior do que o México, mas os Estados Unidos, ó, a barrinha está bem grande e também tem a quantidade de medalhas. 121 medalhas foi o total de medalhas que os Estados Unidos ganharam nos Jogos de 2019. Isso mesmo, professora Kátia. O Lázaro estava já aqui respondendo, viu? Todo eufórico aqui, dizendo que ama esse aplicativo. Ama estudar por esse aplicativo. Ai, que maravilha. Isso mesmo, ele está respondendo. Lázaro, é um prazer. Eu fico super feliz com sua participação, porque eu tive o prazer de ser a sua professora, né? Lá na Escola Orlando Paraim. E hoje você está aqui junto comigo no 3º ano. Parabéns e continue aí participando para aprender junto aqui com a gente. Um grande beijo para você e para todas as crianças que nos acompanham no ALA, que também já está aí participando. Tem a Isabela, muitas crianças que estão aqui conosco diariamente. Então, voltando aqui para o gráfico. Quando a gente fala aí da medalha de prata, vocês conseguem me dizer, olhando para o gráfico, qual país que recebeu menos medalha aí de prata? Eu quero saber o que recebeu menos prata. Foi os Estados Unidos, o Brasil ou o México? Através da legenda, a gente consegue identificar que foi exatamente o México, com apenas 37 medalhas de prata. Quando a gente olha para as medalhas de ouro, a gente também sabe o pódio, né? Quem ficou em 1º, 2º e 3º lugar. Quando a gente olha para a medalha de ouro, qual foi o país que ficou em 2º lugar? Vocês conseguem identificar aí, olhando para as medalhas de ouro, qual o país que ficou em 2º lugar? Através do gráfico, a gente consegue identificar rapidamente. Alguém já respondeu aí, professora Casey? Não, estou esperando. Eles devem... Ah, respondeu agora. Lázaro e Nuala. Veja Olha só. aí. Lázaro disse que México e Nuala o Brasil. E agora? E agora, vamos fazer a leitura do gráfico para saber se foi o México ou o Brasil. Eu dei a dica, quando a gente vai para o pódio, né, começa ali em 1º lugar, quem tem a maior quantidade em medalhas de ouro. Então, Estados Unidos está lá em 1º lugar. É só olhar a barrinha da cor amarela. 121 medalhas os Estados Unidos ganhou. E o Brasil tem 54 medalhas de ouro e o México 38. Então, quem ficou em 2º lugar? O Brasil aqui, ó. Parabéns. E Lázaro, foi só agora entender aí o gráfico, que eu tenho certeza que você vai entender aí a sua resposta, ok? Combinado?
Estão preparados para o joguinho? Eu coloquei o QR Code do jogo, porque vocês podem apontar a câmera do celular e jogar o jogo junto comigo. E também vamos participar colocando a resposta aí no chat, viu, professora Casey? Que eu quero ver como é que está a participação desses estudantes, quem vai ser aqui o primeiro a responder. Quero ver, viu? Vai falar sobre gráficos e tabelas, tá certo? E quem está participando aí vai conseguir entender e dar a resposta rapidamente. Podemos começar, professora Casey? Podemos sim. Então vamos lá, fiquem atentos aí. Vamos para a primeira pergunta, que tem aí para vocês responderem. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta de número 2. Vamos para a pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Só um pouquinho que já vai passar. Enquanto isso, quem já teve acesso aí ao QR Code, na tabela a seguir, é representado o ano das primeiras publicações de algumas revistas. Então, eu tenho aqui, ó, essa é uma tabela simples, eu tenho as revistas nessa coluna, Mickey, Zé Carioca, Pato Donald, Garfield e Seninha. Vocês gostam dessas revistas? E na outra coluna, o ano de publicação de cada uma. E eu lanço a pergunta para vocês. Qual a revista que foi publicada na década de 50? O que é isso, professora? Qual a revista que foi publicada em 1950? É só olhar ali onde está o 1950 e você vai achar o nome da revista. Foi Zé Carioca, Mickey, Garfield ou Pato Donald? Quem já conseguiu responder? Qual o ano de publicação, né? Qual foi a revista que foi publicada em 1950? Identifica lá na tabela onde está o 1950, que você consegue descobrir qual foi a revista. Já temos resposta, professora Casey? Não, eles estão pesquisando. Ah, agora respondeu sim. E aí? No A, ela disse a letra D de dado. Qual é a resposta da letra D? Pato Donald. Vamos conferir se foi Pato Donald? Parabéns, Nuala. Olha aí, conseguiu fazer a leitura, né? Bastou olhar ali a linha e você identificou o ano com o nome da revista. Muito bem. Próxima pergunta. 4 candidatos disputaram as eleições para a direção de uma escola. A tabela a seguir mostra o número de votos obtidos. Qual candidato ganhou a eleição? Então, eu tenho a coluna dos candidatos, Antônio, João, Marina e Alberto. E a coluna com a quantidade de votos, 235, 108, 320 e 70. Quando vocês olham para essa tabela, vocês conseguem identificar qual o candidato que ganhou a eleição? Para ganhar a eleição, ele precisa o quê? Ter a maior quantidade de votos. Será que vocês conseguiram identificar aí? No A, ela respondeu. Já respondeu? Já. Conta pra gente. Disse que a letra C. Letra C. Marina. Vamos verificar se foi a Marina que ganhou a eleição? Parabéns, exatamente. Cadê você, Lázaro? Participa aí conosco. Vamos para mais uma questão, tá? Envolvendo aí mais uma vez tabela. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos. Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Essa tabela é uma tabela composta. Ó. Em uma coluna eu tenho a coluna do ano, que houve as vacinas. Na outra coluna, os homens idosos que foram vacinados. E na terceira coluna, as mulheres idosas que foram vacinadas.
E a pergunta é a seguinte: em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Você precisa olhar para a coluna de mulheres e procurar o maior número. Quando você procurar o maior número, você vai lá com o dedinho na linha para identificar qual foi o ano. Já dei todas as dicas, já temos resposta? Já, no A ela colocou letra B. No A ela tá fera aí no jogo. Vamos ver se foi a letra B. Mas o Lázaro também está participando, hein, professora Kátia? Muito bem, Lázaro. E aí, todos estão respondendo e acertando. Estão feras. Vamos agora para esse gráfico, que é um gráfico simples, tá? O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversariantes? Eu tenho um gráfico de colunas onde tem na linha todos os meses do ano e na coluna a quantidade de pessoas que fazem aniversário em cada mês. A pergunta quer saber: qual mês teve mais aniversariantes? E aí? Foi em setembro, outubro, novembro, dezembro? Qual mês? Vamos lá? Já temos resposta? Estou aguardando. Esperando Qual a também. resposta? Vamos lá, gente. Setembro, outubro ou novembro? É só a gente olhar aqui, ó, a maior Lázaro coluna. e Noala falaram que letra B. B. Parabéns! Esses estudantes são muito feras. E eu tenho certeza que vocês já conseguiram entender como é que a gente faz uma leitura de gráfico e tabela. Nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e vamos, nos encontrar em um outro momento. Tem aí um desafio para vocês realizarem em casa, que fala sobre a tabela do gênero de livros mais lidos em 2001. E de acordo com essa tabela, quantos adultos gostam de suspense? De olho aí na pergunta, coloquem a resposta lá no chat, lá no YouTube e eu vou conferir depois, tá? Para ver quem acertou. Estamos por aqui para mais um encontro. Até amanhã. Tchau, tchau!